Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar na nossa aula de rede de comunicação sobre redes wireless, né? Eu sei que todos vocês têm muita curiosidade sobre esse tipo de rede e sobre esse padrão. Vamos falar um pouquinho sobre isso primeiro, tá bom? A primeira coisa que nós temos que prestar atenção é no nome, né? A palavra wireless, o que ela significa? Sem fio. Wire é fio e less é sem, né? Então, toda comunicação, a priori, toda comunicação que se der sem usar fio, um cabo de transmissão, um cabo de fibra ótica, um cabo coaxial, um cabo par trançado, um cabo par metálico, independente de como seja essa transmissão, se encaixaria em transmissão sem fio, ok? Eu sei que a maioria de vocês tem o hábito de achar que a rede sem fio é só a rede Wi-Fi que vocês utilizam em casa, ou na escola, ou no trabalho, né? Mas não é isso não. Toda comunicação que não usar fio é considerada comunicação wireless. Então, uma rede sem fio, né, que é o wireless network em inglês, é uma infraestrutura de comunicações que não utiliza fio para transmissão de dados e informações. Então, ela não se utiliza de cabos, sejam eles telefônicos, coaxiais, óticos ou qualquer um que seja. Tudo bem? A classificação, pessoal, ela vai obedecer à mesma classificação que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? A gente tinha PAN, LAN, MAN e WAN. PAN da área pessoal, uma rede pessoal quando a gente tem dispositivos para atender um único usuário, no máximo 2 usuários. E aqui nós vamos chamar ela de WPAN, Wireless PAN. Tá? Normalmente são redes para o usuário conectar o tablet, a impressora, a máquina fotográfica, o celular, o notebook dele, e são tecnologias normalmente a mais utilizada é a Bluetooth, que vocês conhecem. Infravermelho também, mas caindo em desuso. Quanto à localização geográfica, quanto à amplitude geográfica, perdão, a segunda depois da WPAN seria a WLAN, que seria uma rede que abrange uma escola, um prédio, um bloco, né? E ela tem alcance de algumas dezenas de metros, até uma centena de metros. E a mais utilizada, rede sem fio para uma WLAN, é a rede Wi-Fi que vocês estão habituadas. Padrão conhecido como 802.11. Não guarda isso aí, tá, pessoal? A WMAN seria uma rede sem fio para atender uma cidade ou uma área metropolitana. Normalmente quem utiliza dessas redes sem fio são as operadoras de telefonia que se utilizam transmissão aí via rádio. Uma tecnologia típica de WMAN é uma tecnologia 3G, hoje 4G, 5G, né, pessoal? O TNS, que é o nome real, ou talvez uma tecnologia WiMAX, que é uma tecnologia que lembra o Wi-Fi, não se assemelha de forma alguma, mas lembra, para utilização em áreas metropolitanas. E, em último caso, uma WWAN, que seria uma área intercontinental, que seria abrangências das WLANs, WMANs todas, né? Uma WWAN aí no caso só com companhias de telefonia trabalhando com rádios de longa distância, ok? Então tá, uma das tecnologias que vocês mais conhecem aí e utilizam basicamente por causa do celular é a tecnologia Bluetooth, né? É muito utilizada em redes pessoais. Ela possui uma curta abrangência, ou seja, a área de abrangência dela é baixa e ela é rápida e de baixo custo, tá bom? E a gente utiliza ela normalmente para comunicação de periféricos. Tá? Celular com notebook, com mouse sem fio, com fone sem fio e assim por diante, ok? Opera via rádio, tá, pessoal? Ela é dividida em 3 classes. A classe 1 com distância de até 100 metros, a classe 2 com distância de até 10 e a classe 3 com distância de até 1 metro. É raro se encontrar alguma classe 1 funcionando por aí, tá, pessoal? Classe 2 e 3 a gente vê. As taxas de transmissões é muito baixa, tá? A versão 1.2, por exemplo, alcança só 1 megabits por segundo. A versão 2 até 3 mega e a 3 até 54. Raríssimo a gente ver isso aí, hein? Utiliza uma faixa de frequência de 2.4 GHz a 2.5, tá? O que é isso, 2.4, 2.5? Pessoal, é a frequência da onda. São 2.400 Hz por segundo, tá bom? Então é uma onda de alta frequência. A partir de 1 GHz a gente está trabalhando já na área da micro-onda, tá? A frequência muito alta, acima de 1 GHz. A Bluetooth trabalha de 2.4 a 2.5 e possui conexão full duplex, transmite e recebe ao mesmo tempo, ok? Uma tecnologia já para transmissão de longa distância, é muito rara até a gente ver aqui no Brasil, mais comum em outros países estrangeiros, é a WiMAX.
O WiMAX é chamado de padrão 802.16. Pessoal, ó, 802.15 é Bluetooth, tá? Não coloquei aqui, mas é 802.15. A 802.16 é a WiMAX. E ela trabalha de 2 a 11 GHz por segundo. Então é uma amplitude de faixa de trabalho aí muito alta. E ela vai trabalhar dentro de uma faixa de frequência diferente da faixa livre permitida. Nós temos uma faixa de frequência que vai de 2.4, na faixa de 2.4, 900, 2.4, depois 5.8 no Brasil, em que a gente não precisa de registro na Anatel, na agência reguladora. E fora dessas faixas, é o caso da WiMAX, você precisa de registro. É uma tecnologia para longa distância, tá, pessoal? Podendo permitir até taxas distâncias de 50 até 50 km, com taxas de transmissão de até 75 megabits por segundo. Então não é uma coisa corriqueira. Os equipamentos são relativamente caros em relação ao WiMAX, ao Wi-Fi. Wi-Fi, a gente comprei um equipamento por R$100, R$70, R$80. WiMAX são equipamentos de alguns milhares de reais, são mais caros, mas com desempenho muito maior, que conseguem garantir até qualidade de serviço para o usuário, garantir banda, coisa que o Wi-Fi não é capaz de fazer, o Wi-Fi não faz. Bom, e por último, e essa nós vamos nos deter bastante nela agora, é o Wi-Fi. O Wi-Fi é um padrão para rede local e vocês estão bem acostumados com ele. O Wi-Fi ele é chamado de 802.11, né? E ele trabalha nas faixas de frequência liberadas pela operadora. No Brasil, 2.4 e 5.8, tá bom? Então, para que a gente utiliza uma rede sem fio local? Aí existem duas palavras que para mim são básicas: flexibilidade e mobilidade. Quando é que eu coloco uma rede Wi-Fi? Quando eu preciso levar uma rede até um ponto e eu não tenho estrutura disponível ainda, e eu preciso fazer isso de forma rápida, e talvez depois seja provisório, eu tenho que desmontar e montar em outro lugar. Então isso é uma questão de flexibilidade, você vai lá e coloca uma rede Wi-Fi para rodar. Ou quando você precisa que as pessoas que estão utilizando, os usuários, eles tenham mobilidade, eles possam utilizar a rede em qualquer lugar, não só numa mesa de trabalho. Aí nós partimos para o Wi-Fi. Wi-Fi não é a melhor alternativa quando a gente pensa em desempenho. Desempenho nós vamos trabalhar em rede cabeada. Por quê? Porque o método de acesso ao Wi-Fi ele não permite que o desempenho seja muito superior, tá? Então a gente sempre trabalha a questão da flexibilidade e da mobilidade. Se eu precisar de desempenho, não é o Wi-Fi que eu vou usar. Então não é uma rede, por exemplo, para se ligar um servidor e servir serviço para a rede, para todo mundo, né? Um servidor de arquivo, um servidor de banco de dados ligado via Wi-Fi. Isso não é concebível. Você precisa de desempenho, você vai para uma rede Ethernet local, vai trabalhar fibra ótica, vai trabalhar cabeamento categoria 6, switches de alto desempenho com bastante memória, e não vai trabalhar uma rede Wi-Fi para ter problema aí de método de acesso, tá bom? Então, quais são as premissas? O que o projeto 802.11 tinha em mente quando ele foi criado? Primeiro, que é uma rede que tem que trabalhar em vários canais para melhorar o desempenho quanto à interferência. Suportar diversas redes na mesma área, então ela tem que ter robustez à interferência. Eu posso criar várias redes e elas têm que funcionar bem, tá? Possui mecanismo para evitar nó escondido. Nó escondido, vamos falar sobre isso agora. E ela também tem que oferecer privacidade e controle de acesso ao meio. Controle de acesso ao meio é um método que nós conhecemos como CSMA/CA, nós vamos ver daqui a pouquinho. E privacidade, pessoal, é porque, como eu brinco muito, né? Onda de rádio não tem cerca. Então, se você coloca uma rede Wi-Fi para funcionar na sua casa, o seu vizinho vai receber os sinais dessa rede. Então, eu tenho que ter uma forma de não permitir que usuários externos à minha rede tenham acesso fácil a ela. Então, para isso, foi criado um sistema de criptografia na camada de enlace, o que não é uma coisa corriqueira, né? Nós não vimos até agora, mas a Wi-Fi ela tem criptografia na camada de enlace para evitar que a gente tenha problemas de segurança, ou seja, oferecer privacidade. Vamos ver o que é nó escondido, porque nó escondido é um dos principais problemas de rede Wi-Fi. Vamos explicar aqui, tá? Só trocar aqui a câmera. Então, o que é o nó escondido? Imagine que eu tenho essa seguinte situação, ó, pessoal. Tem aqui uma montanha, né? Minha montanha está aqui, certo? Eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. E eu tenho que fazer a transmissão de rádio. Então, essa aqui é uma antena. Aqui é uma outra antena de transmissão.
Só que as ondas de rádio utilizadas em Wi-Fi, elas são extremamente suscetíveis a obstáculos, tá? Eu preciso de uma visada direta entre elas. Então o que vai acontecer? Aqui eu não vou conseguir fazer uma transmissão. Então a gente vai fazer aqui e vai colocar uma anteninha aqui virada para cada um. Certo? Então tá legal. Nesse caso aqui eu consigo fazer a transmissão, certo? Então cada um enxerga o seu ponto, ok? Mas vamos supor que eu tenho aqui um outro ponto, um ponto C. Esse ponto C consegue conversar com o ponto A, mas não consegue conversar com o ponto B, porque o ponto B está fora da linha divisada dele. Tá? O outro caso, então, para o ponto C consegue enxergar o ponto A consegue enxergar C e B, vamos chamar isso aqui de D. O ponto D consegue enxergar esses dois e consegue enxergar esse terceiro, mas olha só, C não consegue enxergar B nessa rede. Para C, B não existe, mas para D, B existe, para A existe, né? Acho que um desenho mais interessante para esse aqui seria o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C, certo? Ponto A consegue conversar com o ponto B. Desculpa, ponto C consegue conversar com o ponto B. Ponto A não, consegue conversar com o ponto C. Mas ponto A e ponto B não conseguem se enxergar. Por quê? Porque eles estão muito longe. Então, esse cara aqui enxerga esse aqui. Esse cara aqui enxerga esse aqui. C enxerga os dois. Mas A e B não se enxergam. Para A, B é um host oculto. Para B, A é um host oculto. Ok? Então, host oculto é quando um host não consegue enxergar o outro, porque ou eu tenho uma distância muito grande entre eles e a transmissão dele fica muito fraca, ou eu estou num ponto em que eu não consigo enxergar o outro. Vamos supor que essa transmissão aqui não existe. Esse cara aqui consegue enxergar esse consegue enxergar esses dois, esses dois. Mas A não consegue enxergar B, D não conseguiria enxergar C. Por quê? Porque eles estão ou distantes demais ou existe uma obstrução no meio. Esse é o famoso problema do host oculto. E o que acontece com o host oculto? No host oculto, você começa a ter problemas de não perceber a transmissão do outro. E isso me dá um problema muito grande na hora de fazer o controle de média de acesso. Lá na rede Ethernet, a gente sabia quando o outro elemento está transmitindo, o outro host está transmitindo, porque ele injeta tensão na minha rede, eu percebo essa tensão dele, né? Ele faz com que exista uma diferença de tensão maior. No caso aqui, eu simplesmente não vejo que o outro transmitiu, não percebo a transmissão do outro, né? Por quê? Porque ele está longe demais, né? Esse cara aqui não consegue enxergar esse aqui. Esse aqui enxerga os dois, esse não enxerga o outro. Então, para A, B é host oculto. Para B, A é host oculto. Ok, pessoal? Então, esse é o problema de host oculto. Então, a tecnologia Ethernet, ela teria que ter mecanismos para evitar nós escondidos ou host oculto. E nem sempre isso acontece, tá, pessoal? Nem sempre isso acontece. A gente não consegue sempre. A tecnologia Wi-Fi, ela é uma tecnologia de camada de enlace. Ou seja, ela envolve a camada 1, física, e a camada 2, camada de enlace, do modelo OSI. Ou seja, na verdade, a tecnologia Wi-Fi ela engloba camada física e enlace. Camada de enlace nas suas duas subcamadas. Tá? A camada de acesso ao meio físico e a camada de controle de link lógico. Pessoal, essas duas subcamadas da camada de enlace é o seguinte: camada de meio físico é aquela, camada de acesso ao meio físico é aquela que faz o controle do acesso ao meio, quem é que pode transmitir ou não. E o Link Logic Control, LLC, é uma camada que faz a verificação de erro, sequenciamento, e aquelas funções que a gente já conhece da camada de enlace, tá bom? Então, rede Wi-Fi, tecnologia de camada física e camada de enlace. Da mesma forma que rede Ethernet, da mesma forma que rede Token Ring que nós já vimos agora. Tá, então nós temos aí, ó, na parte física, os subpadrões, 802.11, B, A, G, N, né? São todos os padrões conhecidos de transmissão via rádio. E aí nós estamos vendo cada um com a sua velocidade, padrões 11, B, A, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na subcamada CSMA-CA, camada de acesso ao meio físico, já na camada de enlace, a gente vê aí o método de acesso, não é CSMA-CD, nós vamos ver que é um pouquinho diferente, tá bom? E acima o controle de link lógico, que é verificação de erro, verificação de sequenciamento e assim por diante. Então estamos aqui na camada física
os modelos de transmissão via rádio, os métodos de transmissão via rádio, e na subcamada e na camada de enlace, o método de acesso ao meio e controle de link. Ok? Então tá bom. Quais são as topologias que nós temos em redes Wi-Fi? A primeira a gente chama de topologia ad hoc, Independent Basic Service Set. O que é isso? Significa que qualquer dispositivo de uma rede Wi-Fi consegue transmitir diretamente para outro dispositivo sem nenhum tipo de intermediação. A gente chama isso aí, a gente está falando que essa rede é uma rede ponto a ponto, cada um conversa com cada um, fazendo enlaces ponto a ponto com cada um, e não existe uma coordenação, não existe um controle, não existe um access point, ponto de acesso. Esse access point vocês costumam conhecer mais usualmente aí nas estruturas de vocês como roteador wireless, né? O roteador wireless é o access point. Eu não tenho access point, então cada um conversa com o outro. Quando eu tenho um access point, ou seja, um roteador wireless na minha rede, fazendo inclusive a conexão com rede Ethernet, esse access point transforma a minha topologia para uma topologia no modo infraestruturado, tá? Neste modo, a comunicação é gerida por um dispositivo de acesso, que ele realmente faz a coordenação da rede, tá, pessoal? Melhora o desempenho e ele cria uma rede mais organizada. A gente chama isso aí de rede infraestruturada. Beleza? Quais são os elementos da topologia de uma rede Wi-Fi? Aquela região atendida por um AP, por um access point, por um roteador wireless, a gente chama ela de Basic Service Sets, que você vê aí no desenho, eu tenho duas, né? O AP1 e o AP2, dois pontos de acesso, cada um com sua Basic Service Set. É uma célula de comunicação sem fio. Esses dois APs são interligados por uma STA, por um DS, um sistema de distribuição, tá bom? As estações são as STA, são as Wireless LAN Stations, né, que são as estações de trabalho wireless, e aí comunicando os dois APs, uma rede de distribuição. Essa rede de distribuição ela pode ser tanto em rádio Wi-Fi quanto cabeada. Normalmente a gente faz ela cabeada para melhorar o desempenho. E o conjunto de várias BSS interligadas por uma rede de distribuição nós chamamos de Extended Service Set, conjunto de células BSS interligadas. Ok? Então a ESS é a minha rede completa com várias BSS, sendo que cada BSS é gerida por um AP e elas são interligadas por um sistema de distribuição. Beleza? Joia! Padrões mais conhecidos. O primeiro padrão que nós vamos ver é o padrão A. O padrão A, pessoal, que é o 802.11a, ele opera uma faixa de frequência no Brasil de 5.8 GHz. Então não é esse equipamento que vocês estão acostumados aí a trabalhar no notebook de vocês. Normalmente o notebook de vocês trabalha só BG ou N, que é 2.4. A velocidade nominal dela é de 54 megabits por segundo. Ela é incompatível com 802.11 BG. Geralmente BG e N são compatíveis. Se você tiver um dispositivo que é só B, vai conversar com o outro que é só com G, com ele, sem problema nenhum, mas o A não, porque o dispositivo de transmissão de rádio ele é outro, ele é diferente, tá bom? No caso do A, B, G e N, é o mesmo equipamento de rádio, muda a modulação, muda alguns detalhes que podem ser alterados via software. No caso do padrão A, não. O padrão A, o equipamento de rádio é diferente, tá bom? Eu utilizo uma modulação chamada de OFDM. Não vamos entrar aqui em detalhes quanto à modulação ainda, tá, pessoal? Modulação OFDM. Ok? E trabalha no Brasil em 5.8. Cara, nos Estados Unidos e em outros países, principalmente na Europa, trabalha em 5 GHz. É um problema quando você importa equipamentos lá para o Brasil, viu, pessoal? Porque normalmente quando você importa ele vem com 5, você tem que fazer a alteração para 5.8, para que você não fique fora da especificação da operadora, da reguladora Anatel. Ok? O padrão B é um dos padrões mais antigos que a gente utiliza, ele foi o primeiro subpadrão. Velocidade é de 11 megabits por segundo, trabalha em 2.4, tá bom? Então, ele tem um problema de interferência alta nessa banda de frequência, geralmente, tá? Porque alguns fornos de micro-ondas, telefone móveis e principalmente dispositivos Bluetooth podem trabalhar nessa mesma faixa.
já é um padrão superado, a gente praticamente já não utiliza equipamentos que utilizem só o padrão B, e a modulação é DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. Tá? Nessa modulação, a faixa de banda é dividida em 79 subcanais e a transmissão é dividida nesses vários microcanais aí, tá? Por isso que chama-se Direct Sequence. O padrão G também trabalha em 54, olha aqui que a gente trabalha em 11, agora nós passamos para 54 no padrão G, tá bem? Opera também em 2.4 GHz, baixo preço, tá? De dispositivos, tá? Mas só que a modulação muda. Então, em vez da gente trabalhar com DSS, nós vamos para o FDM, a gente ganha desempenho. Quanto aqui, ó, perdão, aqui na B a gente tem 11, aqui a gente vai para 54. O que que mudou? Modulação. Fomos de DSSS para OFDM, tá bom? Conversa com equipamentos em 802.11b, compatibilidade. O N, ele basicamente é um equipamento que trabalha em G, mas com múltiplas entradas e saídas, ou seja, aqueles equipamentos com muitas antenas, já viram, né, pessoal? Alguns access point com várias antenas. A gente chama isso aí de MIMO, Multiple Input, Multiple Output, tá bom? E aí a gente consegue altas taxas de transmissão, chegando até 300 megabits por segundo, transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. É compatível tanto com o padrão B e G, porque utiliza a mesma faixa de frequência, 2.4 GHz, tá? E a modulação é o FDM ou DSS se ele estiver trabalhando em B, certo? Se ele estiver trabalhando lá em 802.11b, para conversar com o dispositivo 811b, ele baixa para DSS, depois sobe para o FDM também, tá? Pessoal, essas aqui são as frequências utilizadas no mundo, a gente chama isso aí de frequência ISM, Surgical, Medical, né? Porque é utilizado por equipamentos médicos também. E essas faixas liberadas de 2.4 e 5.8, na verdade 5.78, 2.4 e 900, não precisam de licenciamento pela Anatel, pela agência reguladora, tá? Você pode colocar aí na sua casa desde que o dispositivo esteja homologado, ou seja, o fabricante do dispositivo tem que homologar. Uma forma interessante de você ver isso aí é o seguinte, pessoal, pega o notebook e olha por baixo dele se tem o selinho da Anatel. Significa que aquele equipamento de Wi-Fi que está ali, a Anatel permite o uso dele no Brasil. Nenhuma transmissão em Wi-Fi pode interferir em transmissão de caráter primário. Wi-Fi e redes locais são consideradas transmissões de caráter secundário. O que significa? Significa que você não pode interferir num rádio da polícia, num rádio de controlador de voo, etc, etc. Ou uma rede, rádio que esteja registrado e operando nas suas proximidades. Ok? Então temos que tomar cuidado aí, tá, pessoal? É outra coisa. Se você estiver trabalhando Wi-Fi e pretende vender serviço, aí sim, você tem que procurar a Anatel, fazer um projetinho, entregar para ela, você passa a ser um provedor de serviço de multimídia. E nesse caso tem que haver licenciamento sim das estações de transmissão, mesmo você utilizando essas frequências que são liberadas. E aí, pessoal, nós estamos vendo agora a distribuição de canais, tá? Vocês podem ver que nós temos aí do canal 1 ao 11, tá? E vocês prestem atenção que o canal 1, ele se sobrepõe ao canal 2 em uma parte dele. Então, o 1 começa no 2.401 e vai até o 2.423. O 2 começa no 2.406 e vai até o 2.428. Mas olha só, você percebe que o 3 se sobrepõe um pouco ao 2, mas menos ao 1. O 4 se sobrepõe ao 3, mas menos ao 1 e ao 2. O 5 se sobrepõe ao 4, grande parte, menos ao 3. Quando você chega no 6, o 6 ele se sobrepõe ao 2, ao 7, ao 3, pode olhar que pertence. Mas ele não se sobrepõe em momento algum ao 1. Aí você vai ver a mesma coisa, 7, 8, 9, né? E o 11 não. Então os canais 1, 6 e 11... né? O 1 do 2.401 ao 2.423, que isso aí também vai ser subdividido em pequenas faixas de banda, tá, pessoal? Esses canais aí, eles trabalham totalmente um fora da frequência do outro. Então, quando eu tenho que sobrepor redes, utilizando Wi-Fi numa área, se eu tiver que colocar 2 redes, 3 redes, eu vou sempre dar preferência para esses canais, 1, 6 e 11, porque a gente vai diminuir a interferência de um canal no outro, tá bom? Fora isso, aí você tem que tentar fazer um melhor ajuste de forma que
Canais que se sobreponham em partes maiores, por exemplo, 1 e 2, 1 e 3, 6 e 7, né, 10 e 11, esses canais estejam em APs que estejam a distâncias maiores entre eles, né? Uma distância normal de transmissão de Wi-Fi é considerada 100 metros, mas a gente sabe que na prática essa distância é até menor. Então, se você tiver uma rede e tiver que em algum lugar usar canais que estejam próximos, por exemplo, 1 e 2, ou 1 e 3, ou 10 e 11, 9 e 10, 9 e 11, você vai tentar colocar esses APs mais distantes uns do outro. Os pontos de acesso que estiverem mais próximos, você tem que trabalhar com canais que não se sobrepõem. Por exemplo, 2 e 7 não se sobrepõem, 3 e 8 não se sobrepõem, 4 e 9 não se sobrepõem. Então, isso nós chamamos de planejamento de canais, tá? Então, você faz um planejamento dos seus canais para conseguir atender melhor aos seus usuários sem que um canal provoque interferência no outro, tá bom? É interessante, né, a gente conhecer como é que esses canais aí se distribuem, ok? Bom, quanto ao método de acesso. O método de acesso, nós temos dois métodos de acesso aqui no Wi-Fi, então as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Nós temos um método de acesso que é chamado de DCF, que é a função de distribuição, de coordenação distribuída. Tá? Nesse caso, a gente não tem access point. E o PCF, que é a função de coordenação pontual. Nesse caso, a gente tem uma estação base e um access point para controlar. Ou seja, o DCF, que é o distribuído, é quando não tem access point. E o PCF é quando tem access point, tá bom? Todas as implementações têm que aceitar o DCF, ou seja, todo dispositivo Wi-Fi sabe trabalhar ponto a ponto, DCF, tá? A PCF é opcional, mas hoje em dia, pessoal, aceita as duas, sempre aceita as duas. Como é que funciona? Vamos primeiro dar uma olhada aqui no funcionamento. Imagine que você está aqui do lado esquerdo desse desenho e você seja um ponto de um elemento de rede, um host que vai fazer uma transmissão. Bom, o que você faz? Você ouve o meio. Você vai ouvir o meio. Bom, vou ficar aqui para ver se tem alguém transmitindo. Se você perceber que o meio está ocupado, ou seja, existe alguma estação transmitindo, você não vai transmitir, você vai aguardar. Aí olha só, para que acaba o meio ocupado, chega um ponto aí que ele acaba. Você transmite? Não. Você aguarda um tempo que a gente chama que é um tempo de contenção, que é um interframe, não tempo de contenção, perdão. É um interframe space, é um espaço entre os frames. E esse interframe space, ele se divide em três tipos: CIF, PIF e DIF. É o Short Interframe Space, o Pontual Interframe Space e o Distribuído Interframe Space, Distributed. Como é que funciona isso? Se eu for fazer uma transmissão urgente, eu preciso fazer um reconhecimento de um quadro que eu acabei de receber, por exemplo, né, ou enviar um aviso urgente, eu vou esperar um CIF. Se não for urgente, aí eu vou esperar um DIF, a não ser que eu seja um ponto de acesso. O ponto de acesso vai usar um PIF, que é um tempo menor. Mas por que existem essas diferenças? Para que quem tenha prioridade, é uma questão de prioridade, transmita primeiro. Então, quem transmite primeiro? Quem espera CIF, ou seja, quem tem urgência. Depois, quem é ponto de acesso transmite na frente dos outros. E por último, vão transmitir os outros pontos distribuídos. Então, pessoal, na verdade, essa espera, esse CIF, PIF, DIF, ele vai depender do tipo de quadro a ser transmitido e do tipo de host que está transmitindo. Isso aí estabelece prioridades. Bom, e aí? Aí o equipamento, o host, ele primeiro esperou o meio desocupar, esperou lá um DIF, vamos supor que seja um DIF, e aí ele vai transmitir? Também não, porque se fosse assim, pessoal, imagine que eu tenha 10 hosts para transmitir e nenhum deles tem mensagem urgente e seja um ponto de acesso. Então todos vão esperar DIF, ou seja, todos transmitiriam ao mesmo tempo. Aí vai haver uma janela de acesso de contenção, uma janela chamada Back-Off Window, tá? E esse vai ser um sorteio. Cada dispositivo vai fazer um sorteio baseado aí num algoritmo, um número pseudo aleatório, e cada um vai esperar uma quantidade de slots de tempo. É óbvio que aquele que tiver um valor mais baixo vai fazer a transmissão, certo? Na frente dos outros. Então, terminou o tempo de contenção, ele transmite. Agora, pessoal, qual que é o grande problema desse método? O grande problema é o nó oculto, o host oculto. O que acontece?
eu não consigo ouvir o host oculto e o host oculto não consegue me ouvir. Então posso fazer todo esse processo e o host oculto também, e pode acontecer de que eu e o host transmitamos ao mesmo tempo, certo? E aí nós vamos ter transmissão simultânea, e o que configura configura colisão de rede, perdão, fugiu a palavra, colisão de rede, ok? Então tá aqui os 3 tempos, né, de espera, tá? E aí como é que funciona o ponto distribuído, isso eu já falei para vocês, ok? Espera aí que eu volto nesse aqui primeiro, pessoal, deixa eu falar o pontual primeiro, tá bom? No pontual, que é o PCF, eu tenho um ponto de acesso, ele é tipo um mestre da rede, tá bom? O que ele faz? Ele faz com que as transferências na rede wireless estejam livres de contenção, porque ele trabalha fazendo pooling, fazendo escolha. Então ele é o mestre que escolhe quem vai transmitir, tá? Então ela garante uma quantidade melhor de latência, ou seja, uma espera de rede conhecida, né? Ele consegue dar um QoS melhor, tá? Mas a PCF só pode ser utilizada por redes que utilizam pontos de acesso. Como é que ele implementa isso, pessoal? Eu vou direto para o controle aqui. Dá uma olhadinha nesse desenho embaixo. Como é que acontece esse beacon aí? Como é que acontece a transmissão? Ela acontece dentro de um superframe, que é um espaço de tempo. No início do superframe acontece um beacon, que é um desafio. O que é isso? É uma hora em que o AP ele inicia esse tempo beacon avisando todos os hosts da rede que eles têm que se apresentar. Então os hosts, eles vão enviar probes, né? Eles vão enviar probes que são sondas, né? Que são, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, né? E o AP vai reconhecer todo mundo que está na rede. Ele vai reconhecer todo mundo na rede e ao mesmo tempo ele vai verificar quem na rede quer transmitir. E aí ele consegue, depois disso, nesse período de contenção, o Contention Free Period, período livre de contenção, que é onde o PCF acontece, ou seja, onde existe um modo de coordenação pontual, ele vai ordenar quem vai falar. Primeiro A, depois B, depois C, depois D, depois E. Terminou, ele deixa livre durante um tempo para que esses dispositivos possam conversar entre si utilizando o CSMA-CA, que é a função de coordenação distribuída. E aí, terminou, começa outro superframe, inicia um beacon, que é um outro tempo de desafio, as estações se apresentam, o AP ele fica sabendo quem está na rede, manda os probes para todo mundo para descobrir quem está lá, né? E aí ele estabelece também uma ordem de transmissão, começa outro período livre de contenção, um PCF, termina, começa outro DCF, terminou, começa de novo outro superframe, tá? E assim se dá a transmissão via PCF, tá? Então o PCF ele não abre mão do método de transmissão distribuído. Mesmo porque durante o beacon time é isso que acontece. Por que durante o beacon time tem que acontecer transmissão distribuída, CSMA-CA? Porque o AP não sabe todo mundo que está na rede, ele não conhece todos os dispositivos, então ele precisa que todos se apresentem. Okay? Existe um outro método, que é isso daqui, ó, pessoal, que é a transmissão por CTS e RTS, que é quando um dos dispositivos da rede ele pede permissão para transmitir. Tá? Isso normalmente só acontece quando existe esse método CTS, RTS, ele está configurado, o AP está configurado para aceitar. E aí como é que funciona? Suponha ali que nós temos um host A, B, C e D. Tá? O B é o access point, o A é o dispositivo que quer transmitir. O que o A faz? O A ele manda um RTS para o AP. O que é um RTS? O RTS é um request to send, ele pede uma permissão para enviar, request, pedido de envio. O B, que é o AP, ele fala, opa, o ponto A quer transmitir. Ele imediatamente informa a rede, C e D, que eles têm que esperar um tempo, que é esse tempo nave aí, que é um vetor de espera. Então C e D entram em espera. Quando eles tiverem esse vetor de espera, eles não vão transmitir. O ponto B, que é o ponto de acesso, assim que ele percebe que todos estão em tempo de espera, ele manda um CTS para o A, que é um Clear to Send, ou seja, limpo para transmitir. Aí o A transmite, tendo toda o canal para ele, sem o risco de alguém transmitir junto, porque estão todos calados, esperando.
Hora que termina a transmissão, ele envia um reconhecimento para o B, ele termina, o B envia um reconhecimento para o A, né, avisando que recebeu tudo, e aí a rede volta ao normal. Bom, esse esquema de transmissão RTS-CTS só é usado se o AP for configurado para isso. Então vamos recapitular. O padrão de transmissão é o CSMA-CA, que é o método DCF. Esse padrão aqui é utilizado quando eu não tenho um ponto de acesso ou em alguns momentos que o ponto de acesso permite. O padrão que a gente utiliza quando tem um ponto de acesso é o padrão de transmissão com superframe, em que existe um tempo de reconhecimento de rede chamado de beacon time, tempo de desafio, em que o AP reconhece quem está na rede, elabora uma lista de transmissão com prioridades e permite que todos transmitam, cada um na sua ordem, durante um período livre de contenção, onde o método PCF está funcionando. Logo depois abre-se um tempo DCF, onde os hosts podem transmitir à vontade, e reinicia-se outro superframe. Existe um mecanismo adicional de controle, que é um mecanismo chamado CTS-RTS, utilizado principalmente quando a gente tem transmissões de grandes volumes de dados, redes mais congestionadas, e o AP tem que estar configurado para isso. Ok, pessoal? Bom, e agora? Agora é quadro, mas nós não vamos fazer agora não, nós vamos dividir essa aula em duas, porque ela está ficando muito comprida. Então, na próxima aula, nós vamos conhecer detalhes sobre o quadro, os campos do quadro de transmissão Wi-Fi. Ok? Por hoje é só. Ok? Obrigado, pessoal.